O cérebro quer soluções rápidas, não vidas profundas. Bom dia, malta! O vídeo de hoje é sobre confundir prazer imediato com a vida boa. Agora bem, o conceito de vida boa é um conceito filosófico muito amplo, porque não há somente uma vida boa, há muitos tipos distintos de vida boa. E o que é uma vida boa para cada um de nós, temos que descobri-lo por nós mesmos. Mas há uma coisa da que sim quero falar-vos, porque é super importante, especialmente no mundo moderno e na vida moderna, que é o prazer imediato. Com as aplicações, as redes sociais, as lojas online e o Amazon Prime, esse tipo de modelo de negócio, é tão fácil confundir uma dose rápida de dopamina e de prazer imediato com o que é uma vida boa. É tão fácil porque está tudo desenhado para fazer-nos comprar mais, consumir mais, ficar mais tempo nas redes sociais. Já o disseram-nos da Netflix que o maior inimigo da Netflix era o sonho. O sonho, malta, o sonho. Esta gente está realmente... Não está bem da cabeça, não está bem da cabeça. Mas este é o tipo de gente que está a estruturar, programar, construir, planear toda a dinâmica das redes sociais e adaptá-las para que fiques mais tempo nelas, para que tenhas mais e mais microdoses de dopamina e não consigas alontar-te nem das redes, nem das compras rápidas. E que aches que o autocuidado e o teu crescimento dependem principalmente de tu ter e comprar coisas. Falo mais disto em comprar para a fantasia e também em consumo e identidade. Mas hoje vamos falar principalmente de confundir o prazer imediato com uma vida boa. É tão normal. Saímos do trabalho, levamos uma semana, ou se calhar é quarta-feira, que é um dos dias piores, e só queremos comprar-nos uma pequena coisa, um doce, um café especial. E não tem nada de malo. O problema não é o que estás a comprar, é como e com quanta frequência. E muitas vezes este impulso inicial e primitivo de quero isto agora é uma armadilha para o que é a nossa vida boa. Porque muitas vezes, se fazemos a pausa, se calhar o queremos, mais menos. É muito importante, se calhar o queremos, mas não o suficiente, porque a realidade é que tudo tem um custo. Tempo, dinheiro, saúde, etc. E não estou a dizer que não necessitamos coisas pequenas para ajudar-nos a continuar com a vida, que muitas vezes é difícil, mas sim que analisar e reflexionar sobre o que queremos a curto, meio e longo prazo para a nossa vida, para o que nós achamos é a vida boa para nós, esteja alinhado com as nossas ações e as nossas compras. Porque uma parte importante da vida é o que compramos e o que consumimos. A comida, o conteúdo das redes sociais, quantidades de açúcar e até discursos e narrativas. É uma das ironias da vida, que o prazer imediato e o bem-estar duradouro normalmente não são compatíveis. Por isso, quando fazes dieta te dizem o bolo de chocolate uma vez a semana. E se queres estar saudável, tens que ir ao ginásio ou fazer exercício. Podes caminhar só um mês. O que realmente te faz mais saudável é fazer exercício que leva mais esforço. Não demasiado, porque há excessos como tudo na vida, mas a realidade triste, às vezes, é que dormir bem, cuidar-nos, reduzir o tempo de ecrã e todas estas coisas que não temos tanta vontade de fazer porque não nos dão dopamina imediata, não nos dão prazer imediato, são as que realmente fazem que tenhamos uma vida melhor. E a verdade é que só temos o presente. O passado já não está, só na nossa memória. E o futuro todavía não chegou, mas nem sequer temos certeza de que vai chegar. É triste, mas é a realidade. Então, o presente é o único que temos e também o único onde podemos agir. Porque é muito fácil dizer, a partir de manhã vou começar ao ginásio todos os dias, ou a partir de manhã vou deixar de comer açúcar, ou a partir de manhã vou ser essa pessoa organizada responsável. Nos sucede a todos, especialmente o dia 1 de janeiro de cada ano. Mas quantas vezes não conseguimos? E esta é outra das ironias, que o presente é o único que temos, mas ao mesmo tempo, porque é o único que temos, é o único momento onde podemos fazer mudanças e reagir. É ao mesmo tempo onde nos distraímos, porque agora estamos num ponto que vivemos numa economia de atenção. As redes querem a tua atenção, as companhias querem a tua atenção, até o Netflix quer a tua atenção. A Netflix não quer que dormas, quer que estejas a ver a Netflix. Distópico. É distópico. Mas é, infelizmente, a realidade da vida moderna. E este conformo imediato, estas microdoses de dopamina, nos dão uma sensação de alívio. Mas, infelizmente, para conseguir os nossos objetivos e propósitos na vida, muitas vezes temos que tomar riscos e sair da zona de conforto. E o alívio é uma coisa que sucede depois de sentir o risco e não por comer chocolate. Eu sei, é terrível. Não sei quem desenhou o mundo, mas não deveria ser assim.
mais é. E sucede-me moitas veces. Eu posponho sentar-me aqui a gravar vídeos, que é a coisa máis fácil do mundo, malta. Eu non tuve nunca un traballo máis fácil que facer vídeos de YouTube. Ten outras complicações, mas gravalos é a menor deles, é a parte máis fácil, é a parte que leva menos traballo, é a parte que máis me custa, é a parte que máis procrastino. Porque eu, antes de gravar isto, eu fiz tudo. Teño que lavar os pratos, a máquina de lavar está vacía, mas se calhar consigo lavar alguma coisa. É momento de tomar un terceiro café. Non teño doces, se calhar vou até unha cafetería a comprar unha bolacha con chocolate. E aquí estamos, con a luz xa a mudar, porque eu levo todo o día procrastinando gravar este vídeo. Esos pequenos prazeres inmediatos deronme certo alivio, sim, mas ao mesmo tempo prolongaron o estrés de ter que sentarme aquí a falar coa cámara e con vocês e gravar o vídeo. O meu día tivera sido mellor se eu tivera dito, non, vou facer o difícil, vou gravar o vídeo e despois xa non vou estar estresada. Mas o fiz? Non. Por qué? Porque o meu cerebro quería prazer inmediato. Quería posponer o que ele considera é un risco. Porque o cerebro non entende que o risco de exposição de estar aqui non é mesmo que o risco de estar no medio do bosque con algum animal salvaje. Então, estamos constantemente a lutar con o cerebro primitivo. E é por iso que facer unha pausa é reflexionar, se queredes até escrever nun diario que queredes, por que queredes e por que achades que os estades a sentir así. É tão importante para conseguir a vida boa que vocês querem. A cultura e a economía están contra nós. E moitas veces, infelizmente, a xente tamén. Porque é cómodo, é menos risco, e o cerebro gosta disso. E non é que o cerebro sexa mau, o cerebro quere protexernos, é a súa función principal, e o cerebro acha que está a facernos ben. Mas nós, con a nosa parte menos primitiva, temos que dixerlle, non pasa nada, ese perigo non é o que pensas que é. Facer unha chamada de telefone non é un perigo real. Responder aos emails do xefe non é un perigo real. Ten un pequeno risco, sim, mas non nos vai comer o moço se entramos na caverna. E isto nos leva ao conceito de presença e viver no momento. Porque só conseguimos viver bem no presente quando não estamos a fugir dele, quando não estamos a evitá-lo. E quantos de nós ficamos esperando pelo autocarro? É tão fácil ir ao telefone, é tão fácil não prestar atenção ao momento presente, é desconectar realmente de outros estímulos. Mas o que é melhor para nós? Se calhar utilizar ese tempo para ouvir un podcast e non estar facendo un scrolling, se calhar simplesmente non facer nada, deixar que o noso cerebro se relaxe, porque aí tamén me quando ve a creatividade e as boas ideas. Então, a pergunta de ouro, isto que quero agora, e neste preciso momento, está a aproximar-me ou a lontanar-me da vida boa que eu quero para min. Estou a facer isto por min para conseguir a vida boa ou estou simplesmente evitando un desconforto momentáneo? Porque se non facemos isto, a vida fica cheia de picos, de altos e baixos, mas de coisas superficiais. E non todo pode ser profundo, mas hai tantas coisas que poden serlo e que nos dan valor e nos axudan e nos fan sentir ben. E isto non quita de ter os nosos pequenos prazeres, mas quando dixen que a disciplina é a chave da liberdade, é verdade. Moitas veces ter hábitos, ser disciplinado, parece que está a atrapar-nos, a encerrar-nos, a limitar-nos. Mas tudo tem um custo. E os sacrifícios que facemos coa disciplina, coas hábitos e a constância, são o custo da vida boa, dos objetivos profundos, das coisas grandes. Agora ben, a vida está feita de momentos pequenos, é verdade. Mas quando os momentos pequenos construem para objetivos grandes, para momentos mellores, é quando vale a pena facer os sacrifícios. E unha das chaves para isto tamén é escoller experiencias que deixan ecos dentro de nós e non só residuos. Coisas que deixan memorias e sentimentos positivos e non lixo. Facemos unha compra espontánea porque temos un mal día para sentirnos ben e se calhar disfrutamos por un tempo, mas ao final, quantas delas non fican nalgún lugar da caixa sem ser utilizadas despois de unha semana? Moitas, é verdade. Mas uma experiência ou uma conversa positiva, algum tipo de criação, de interação, fazer um passatempo que gostes, dedicar certo tempo a desenhar no teu caderno ou escrever no teu diário, são coisas que deixam um eco dentro de ti, que estão a traspassar o que tens dentro para fora e nesse processo a retroalimentar o que tens dentro. E acho que precisamente por tudo isto é tão importante escolher um momento real e poder ver que moitas vezes o prazer instantâneo, a longo prazo, especialmente se é recorrente, non vale a pena. Mas isto é tudo pelo vídeo de hoxe. Espero gostaram, espero fora útil.
Muito obrigada por ver o vídeo até ao final e até a próxima!